Olá, meus amores, então seja bem-vindo à aula 8. Nossa, a geometria tem muita coisa, tem muita coisa, gente. Então, na aula anterior nós falamos sobre o quê? Sobre a classificação dos triângulos. Então, hoje nós vamos falar sobre os quadriláteros. Primeiro, os triângulos que têm 3 lados, agora vamos falar sobre os quadriláteros que têm o quê? 4 lados. Professora, mas não tem só quadrado e só retângulo? Não, não tem só quadrado e só retângulo. Então, aí agora eles podem ser aqui, ó, são 5, tá? Quadrado, retângulo, trapézio, losango e paralelogramo. Professora, são tantos assim? São tantos assim. Vocês conhecem, só talvez não estão muito acostumados com eles, mas vocês já viram, talvez não lembram os nomes. Mas vamos por parte? Quadrado. O quadrado é o que? Todos eles têm a mesma quantidade de lados, os 4 lados são todos iguais. A mesma quantidade de lados, não, falei errado, perdão. Todos os lados, eles são iguais. O retângulo, o que vai acontecer? 2 lados dele são maior, 2 lados dele são menor. E vocês podem ver ali que está falando, ó, os 2 lados paralelos no sentido vertical e 2 no horizontal. Vamos tentar lembrar lá naquela aula que eu falei, horizontal deitado e vertical ele é em pé. E sempre vai formar ângulo de 90 graus. Tá vendo como que uma aula vai emendando na outra e todas elas vão fazendo sentido, tá bom? Vamos agora ver o trapézio. Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos internos corresponde a 360 graus. O trapézio é uma figura geométrica plana, já vamos ver ele ali, tá? Esse trapézio ele pode ser vários tipos, mas ele é basicamente assim, ó, ele é um pouquinho deitado, tem as duas partes aqui menor. Geralmente o pessoal lembra daquele trapézio de circo, tá bom? Mas existem vários tipos, então a gente já vai ver ele, o desenho certinho ali, tá bom? Losango, ele é um quadrilátero equilátero, vamos lembrar da palavra equilátero, quer dizer equi igual lados, então são lados iguais, ou seja, ali tá falando lados iguais, lembra que eu tinha falado para vocês? E aí, ele é aquele assim, ó, como se fosse o do balão, balão de São João, não, como se fosse uma pipa, balão de São João sim, só que daí no caso ele é 3D, então ele é como se fosse uma pipa, já a gente vai ver o desenho dele aqui. E o paralelogramo, gente, eu acho o paralelogramo muito massa, é a mesma coisa que você imaginar, vou pegar aqui uma folha para vocês terem uma noção, ela tá um pouquinho riscadinha, tá? É como se vocês pegassem esse retângulo aqui e eu puxasse 2 desses vértices assim, ó. Eu puxo ele e ele vai ficar tortinho. Então, imagina um retângulo assim, certinho, um retângulo. Então, eu tenho esse retângulo, eu pego esses 2 vértices aqui, ó, e eu faço assim com ele, então ele vai ficar tortinho. Ele era assim, ele fica assim de lado, tá bom? Ah, professora, pra mim tá difícil só falando. Vamos ver os desenhos de cada um deles, então. Então, aqui, ó. Primeiro, então, que a gente falou foi o que? Foi o quadrado. Então, vamos escolher uma cor aqui. Então, aqui, ó, quadrado, que tem todos os lados iguais. Depois tem o retângulo, que tem as duas na horizontal e as duas na vertical. Lembra do trapézio que eu falei, ó? Então, ele tem uma base maior, tem a parte inclinada e tem a base menor. Tem o losango, que como eu falei para vocês, que parece uma pipa, né? Ó, se fazer assim, ó, lembra uma pipa, né? E é esse do paralelogramo que eu falei que eu acho muito legal, que é assim, ó, é a mesma coisa que pegar, perdão, aqui, ó, deixa eu voltar. É a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, esse vértice aqui com esse aqui, eu vou puxar assim, então ele vai se transformar nesse de baixo. E o nome é paralelogramo, então aqui é paralelo, aqui também é paralelo, apesar que tirando o trapézio, nesse caso ali, todos eles são paralelos, mas é só para vocês se adaptar com o nome, tá bom? Então, na aula de hoje é sobre isso, os quadriláteros. Então, na próxima aula nós vamos falar então sobre círculo, tá bom? Então, até a próxima aula.